se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos não teria dito. Muito bom dia para você. Com essas palavras da Bíblia nós começamos mais um dia. Jesus confortava os seus discípulos falando que ele teria que voltar ao Pai, mas um dia ele voltaria aqui a essa terra buscar os seus filhos, os seus discípulos, para viver com ele para todo sempre. Lá, para onde ele estaria indo, ele prepararia moradas para que todos aqueles que fossem segui-lo, aceitá-lo, tivessem onde morar. Por isso que nessa manhã, eu e você, nós precisamos nos levantar, sairmos da nossa casa, encararmos os nossos desafios no decorrer do dia, mas nós jamais devemos nos esquecer. Nós temos um Pai de amor soberano que hoje está esperando apenas o momento certo, na hora certa, no tempo de Deus, para voltar a essa terra, buscar os seus filhos e nós possamos estar com Ele por toda a eternidade. Por isso, amigo, hoje nós precisamos a cada dia nos colocarmos nas mãos de Deus, confiar nas suas promessas, para que no momento e no tempo de Deus nós possamos ser abençoados. Deixo com você também nessa manhã uma parte da palavra do Senhor do livro de Salmo, capítulo 119, o verso 11, onde a Bíblia diz o seguinte: guardo no meu coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Salmo 119, o verso 11. A cada dia nós precisamos nos familiarizar mais com a palavra de Deus, amar mais a palavra do Senhor, estudarmos mais esse santo livro, para que nós possamos colocar em prática todos os ensinamentos que Deus pede para que nós possamos seguir. Somente buscando ao Senhor, somente nos subjugando à sua vontade, somente tendo uma vida de oração voltada para Deus, é que nós podemos de fato viver uma vida obediente ao Senhor. A cada dia nesse canal nós estudamos um capítulo da palavra do Senhor. E nessa manhã eu convido você a ter nas mãos a palavra de Deus no livro de 1 Crônicas, capítulo 28, o verso 1. Então Davi convocou para Jerusalém todos os príncipes de Israel, os príncipes das tribos, os capitães dos turnos que serviam o rei, os capitães de 1000, os de 100, os administradores de toda a fazenda e possessões do rei e de seus filhos, como também os oficiais, os poderosos e todo homem valente. O desejo de fato de Davi era construir uma casa para o Senhor, mas enfaticamente Deus já tinha revelado para ele através do profeta que não seria ele que iria construir uma casa para a moradia do Senhor. As mãos de Davi estavam envolvidas com muito sangue, mas da sua descendência, um dos seus filhos construiria uma casa para o Senhor. E Deus se agraciou de Salomão. O nome de Salomão quer dizer bênção, prosperidade, saúde, felicidade. Portanto, quando nós olhamos para o reino do rei Salomão, nós encontramos todas essas virtudes. E Deus se agraciou da vida de Salomão. E Deus permitiu que Salomão pudesse construir uma casa para representar o nome do Deus Israel nessa terra. Davi, como sendo o rei de Israel, amava o Senhor. Davi tem algumas preocupações. Entre elas, ele queria deixar todos os materiais prontos, preparados, para que Salomão pudesse construir o templo para o Senhor. Mas os conselhos de Davi para Salomão é que ele amasse ao Senhor, que ele buscasse a Deus. Toda a prosperidade que ele tinha conquistado na vida era resultado de uma vida embasada na palavra do Senhor. Portanto, se Salomão almejava um dia também permanecer no trono e da sua descendência alguém pudesse se assentar no trono, ele precisaria viver uma vida de acordo com a vontade do Senhor, porque a nação de Israel tinha propósitos específicos e era Deus que determinava os propósitos para o seu povo. 1 Crônicas, capítulo 28, verso 20, a Bíblia diz o seguinte: disse Davi a Salomão, seu filho, sê forte e corajoso e faze a obra. Não temas nem te desanimes, porque o Senhor teu Deus há de ser contigo, não te deixará, nem te desamparará, até que acabes todas as obras para o serviço da casa do Senhor. Essas palavras de incentivo a Salomão foram de grande valor para Salomão. Salomão sabia que ele enfrentaria dificuldades, não seria fácil, mas ele teria a companhia, a presença de Deus, dos seus anjos, para que ele pudesse conduzir a obra de Deus nessa terra.
Se assentar no trono, ele enfrentaria problemas. Nem todos lhe apoiariam, mas pelo poder de Deus, tendo sabedoria vinda dos céus, ele teria condições de unir uma nação e conduzir o povo do Senhor. Davi tinha deixado muito claro para Salomão que ele seria embaixador de Deus, ele era o representante do Senhor. Mas quem de fato estava sentado no trono do universo, reinava sobre Israel, era o Deus de Abraão, era o Deus de Isaac. Como nós podemos ler no versículo 4 do capítulo que nós temos estudado nessa manhã, Davi tinha consciência de quem tinha lhe chamado. Ele sabia que tinha propósitos para a sua vida. Ele iria governar eternamente. Mas de que forma o reinado de Davi seria eterno? Mediante a sua linhagem, porque da sua linhagem, da tribo de Judá, viria o Salvador do mundo, Jesus Cristo. Portanto, em Jesus Cristo se cumpriria suas palavras. Davi sabia que essas palavras eram proféticas. Se Deus tinha lhe revelado através dos profetas, o próprio Deus seria responsável em cumprir a todas essas profecias. Como nós podemos ler no versículo 9 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, os conselhos de Davi para Salomão são cruciais. Davi se volta para Salomão e fala que ele deveria conhecer o Deus de Abraão, o Deus de Isaac. Conhecer a Deus deve ser o nosso objetivo, deve ser a essência da nossa caminhada. Somente aqueles que conhecem a Deus terão fé suficiente para passar diante dos problemas que nós poderemos enfrentar no decorrer da nossa vida. Quando nós confiamos no Deus que nós servimos, nós sabemos, mesmo que nós possamos caminhar pelo vale da sombra da morte, nós temos um Deus pessoal, nós temos um Deus amigo, compassivo, que estará conosco e no momento certo Ele vai nos tomar nos seus braços para que nós possamos alcançar a vitória. Davi não falava essas palavras de uma forma teórica, mas Davi falava essas palavras de uma forma prática. Davi não apenas conhecia o Salmo 23, mas Davi conhecia o pastor do Salmo 23. Davi sabia quem era o seu Deus, portanto, o melhor legado, o melhor conselho que Davi poderia deixar para o seu filho Salomão era dizer a ele que ele deveria conhecer a Deus com todas as suas forças. 1 Crônicas, capítulo 28, verso 19, a Bíblia diz o seguinte: Tudo isso, disse Davi, me foi dado por escrito por mandado do Senhor, a saber, todas as obras dessa planta. É o momento que Davi coloca nas mãos de Salomão a planta do templo. Tudo estava de fato muito bem preparado, dividido de acordo com o que Deus tinha falado para Davi, como de fato deveria ser construído o templo do Senhor. Não nasceu no coração de Davi a planta da casa do Senhor, mas nasceu no coração de Deus. Especificamente, Deus estava determinando como é que deveria ser construído um templo para representar o nome do nosso Deus aqui nessa terra. Salomão tinha nas mãos a planta, Salomão tinha nas mãos os materiais. O que Salomão precisava fazer era organizar pessoas hábeis, talentosas, cheias de dons, para que ele pudesse acompanhar como que a casa do Senhor deveria ser construída. E depois então clamar pela bênção de Deus, para que o Deus de Israel pudesse tomar posse da sua moradia. Querido amigo, nessa manhã ao concluirmos o capítulo 28 do livro de 1 Crônicas, eu e você, nós precisamos guardar no coração algumas verdades. Nós um dia iremos nos encontrar com o nosso Salvador Jesus Cristo, aquele que descendeu da linhagem de Davi, mas Ele é o meu Salvador, Ele é o teu Salvador. Nós só poderemos encontrar salvação mediante a Ele. Somente através dele o reino de Davi se torna eterno, porque ele não tem começo, ele não tem fim. E eu e você um dia teremos a alegria de estar ao lado dele, tocar nas suas mãos, abraçá-lo e viver com ele por toda a eternidade. Acredito que cada um de nós, dentro do nosso coração, nós temos um sentimento de gratidão. E será nesse encontro pessoal com o nosso Deus, onde nós poderemos revelar para Ele tudo aquilo que nós trazemos como lembrança, como gratidão por tudo que Ele fez por cada um de nós. É por isso que enfaticamente o rei Davi, no versículo 9, ele fala: conhece a esse Deus, ama a esse Deus, subjuga a tua vontade a esse Deus. Deixe que a vontade dele seja soberana sobre a sua vida. E é o que eu e você temos que fazer nos dias em que nós estamos vivendo.
Deus está nos chamando para que nós possamos nos aproximarmos cada vez mais dele. Nós precisamos a cada dia abrirmos mão da nossa vontade, fazermos um sacrifício vivo do nosso eu e deixarmos que Deus conduza a nossa vida. Quando nós fazemos isso, nós estamos permitindo que o Espírito Santo assuma o controle da nossa trajetória e nós possamos a cada dia viver uma vida santa diante do nosso Deus. É o chamado do céu para a minha vida e para a tua vida. Por mais difícil, por mais complicada, por mais problemas que eu e você nós possamos passar nessa vida, o versículo 20 nos ensina muito o que nós precisamos fazer nos momentos que nós estamos vivendo. Nós não podemos desanimar, nós não podemos desistir. Nós temos um Deus de amor, um Deus pessoal, um Deus amigo, e Ele estará ao nosso lado para suprir todas as nossas necessidades. O que precisamos fazer é confiar no Onipotente, é crer que de fato Ele está suprindo as nossas necessidades e no momento certo Ele irá nos pegar nos seus braços para que nós possamos alcançar a vitória. Querido Pai, nas Tuas mãos nessa manhã nós nos colocamos, confessamos as nossas falhas, nós queremos ser do Senhor para toda a nossa vida. Por isso que nessa manhã nós clamamos em Teu nome, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você, que Ele tenha misericórdia de você, que sobre você nessa manhã Ele levante o seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.